Eu cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. A todos um bom dia. Você está assistindo de manhã, você está assistindo à tarde, boa tarde. Você está assistindo à noite, boa noite. Estou gravando na parte da tarde, queridos. E antes de você assistir o vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, você que não é inscrito. Agradeço a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Que Jesus te abençoe. E você que está assistindo a primeira vez este vídeo, seja bem-vindo também. Amém? Queridos, nós vamos estudar as lições, né, do quarto trimestre, né? O governo divino em mãos humanas. Liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. O comentarista dessa lição do quarto trimestre é Osiel Gomes. Então, queridos, nós já passamos a lição 1, a lição 2. Agora nós vamos para a lição 3, nesse próximo domingo, né? Que é dia 20 de outubro de 2019. Nós vamos falar sobre o seguinte tema: a chamada profética de Samuel. Texto áureo. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como de outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Verdade prática. A verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Aqui está a leitura bíblica em classe, 1 Samuel capítulo 3, versículo de 1 ao 10, né? Nós não vamos ler, para nós não tomarmos o tempo. Objetivo geral: conscientizar que Deus levanta profetas para a sua igreja. Introdução, queridos. Nessa lição veremos que o ministério profético do Antigo Testamento não se caracteriza pela adivinhação, nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal objetivo levar todos a ter um firme compromisso com Deus. Sua essência é anunciar a totalidade da mensagem divina. Por isso Jeremias foi bem categórico: o profeta que tem sonho contém-se com apenas o sonho, mas aqui em que está a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. Então, queridos, nós vemos que Deus chamou Samuel, né? Em 3 funções, né? Em 3 ofícios, né? Deus chamou Samuel de 3 ofícios, né? Profeta, sacerdote e juiz. Então, amados, Deus chamou Samuel como profeta, né? Como a lição está falando aqui, né? Veio a palavra do Senhor para Samuel, chamando Samuel 3 vezes: Samuel, Samuel, né? E na 4ª vez, né? Ele não estava entendendo, né? A chamada do próprio Senhor Deus, né? Achou que Eli estava chamando ele, né? Aí ele falou: não, dorme novamente, né? Pediu para ele dormir novamente, né? Então, na 4ª vez ele entendeu que era o Senhor que estava chamando ele, né? Então, queridos, Deus chamou Samuel como profeta, né? Nós vemos que a função do profeta era exortar, né? Orientar. Então, queridos, a função do profeta era essa: orientar, né? Exortar, né? Então, queridos, nós vemos que exortava, né? Deus enviou Samuel como profeta para exortar o povo, né? Porque o povo de Israel estava em pecado, né? Então, havia ali idolatria, né? Havia imoralidade, né? Então, nós vemos que a palavra, né? Nabi, né? Essa palavra, querido, é hebraica. É profeta. Significa profeta,
profeta. Então, queridos, então o profeta também ensinava, né? A função de ensinar também o povo, né? Então, conduzir o povo, né, ao caminho do Senhor, né? Então nós vemos que a função do sacerdote era para levar a mensagem de Deus, ele era o porta-voz. Ele era o porta-voz da mensagem, a função do profeta, né? O sacerdote fazia os sacrifícios, né? E a função do juiz era julgar, né? Então, queridos, nós vemos que Samuel, ele foi o último juiz, né, do livro. Ele foi o último juiz do livro, né? Então, Deus chamou ele primeiro como profeta, né? Chamou ele 3 vezes, né? E nós vemos que ele, né? Vou apagar aqui, queridos. Nós vemos que ele era sacerdote, então ele aprendia, né? Samuel, mesmo ainda com idade de 12 anos, ele aprendia com o sacerdote Eli, né? A função de sacerdote, né? Ele vestia a túnica, né? A túnica da éfode, né? Éfode. Então, o que? Essa túnica éfode é a função de sacerdote. Então, Deus tinha um grande ministério na vida de Samuel, né? Queria esperar só um momento, atender o telefone, ok? Então, amados, então, a função de sacerdote, né? Então, ele aprendeu, né, com o sacerdote Eli, né, a função de sacerdote, né, Samuel. Então, vamos abrir a Bíblia lá em 1 Samuel. Nós vamos ver a história de Ofni e Finéias. Eles tomaram a arca do Senhor. Vamos ler aqui, 1 Samuel. Samuel capítulo 4, aqui vai falar sobre a história dos filisteus, né? Os filisteus vencem o povo de israelitas, né? Então, aqui fala que a arca é tomada, Ofni e Finéias são mortos, né? Então, queridos, versículo 3 fala, e chegando ele, eis Eli, estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, portanto, o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entretanto, pois, aquele homem, ao anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse, que voz é esta? Então chegou aquele homem grande pressa e veio e anunciou Eli. E era Eli da idade de 98 anos. E estavam os olhos tão escurecidos que não podia ver. E disse aquele homem a ele, eu sou o que vem da batalha.
porque eu fugi hoje da batalha e lhe disse, coisa sucedeu, filho meu? Então, queridos, Eli já estava, né? Já estava com idade de 98 anos, né? O versículo que está falando aqui, né? 98 anos, né? Então, queridos, nós vemos que depois disso, né? Depois de 5 anos da morte de Eli, né? Samuel foi consagrado, né? Como sacerdote, como juiz, né? Depois de 5 anos da morte de Eli, né? E nós vemos, queridos, que Ofni e Finéias foram mortos, eles desobedeceram a Deus, né? Então, aqui fala que aqui fala, ó, e os filisteus dispuseram em ordem de batalha para sair do encontro ao Israel. E estendendo-se peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, 4.000 homens, queridos, foram feridos, né? E Finéias e Ofni foram mortos, né? Então, eles desobedeceram a ordem do Senhor, tomaram a arca do Senhor, né? Mas não, e Samuel, né? Ele não fugiu do propósito do Senhor, né? Ele continuou, né? Conforme Deus ordenou ele fazer, né? Então, queridos, vamos continuar aqui a lição. Então, querido, a definição de profeta, de modo geral, a palavra no hebraico, a profeta é Nabi, particularmente a definição incerta. Porém, diversos significados são atributos, entre os quais chamado por Deus é orador. Entretanto, a maioria dos estudiosos traz a palavra profeta. Então, querido, a palavra profeta é como porta-voz, né? Que traz a mensagem, né? Então, aqui fala, são atributos chamados por Deus, é orador. Entretanto, o estudioso traz a palavra profeta como se porta-voz divino. Nesse aspecto, o profeta seria mensageiro de Deus, cuja missão é levar o povo a obedecer à vontade de Todo-Poderoso. Quem ouvisse essa porta-voz teria sucesso, pois o profeta comunicava que lhe diz, fala que o Senhor lhe falou. Esse é o fundamento do movimento profético. Então, querido, o Samuel, ele foi ordenado por Deus, né, de, né, ser um grande líder, né, da nação de Israel, né. Nós vemos que ele consagrou o primeiro rei, né, primeiro rei Saul, né? Ele também consagrou, né, ordenado por Deus, né, Davi, né, segundo o coração de Deus. Então, queridos, nós vemos que a história de Saul, né, nós vamos estudar mais para frente aí sobre a rebeldia de Saul, né, a rejeição de Deus, né. Então, Saul, né, ele pecou contra Deus, né? Ele fracassou no seu reinado, né? Davi também, ele fracassou no seu reinado também, né? Ele cometeu o adultério, né? Do Batseba, né? Então, queridos, Samuel ungiu esses reis, né? Então, nós vamos falar sobre o governo teocrático, né? Para o governo teocrático, para o governo monárquico.
monarquio, né? Monarquio. Então, queridos, o governo teocrático é o governo de Deus, né? E o monarca é o governo, né, das mãos, governo humano. Então, nós vemos que havia né, governo monarquio, né, que Deus pôs nas mãos, né, desses três homens, né, Samuel, Saul e Davi. Então, queridos, nós vemos que a função do profeta era para exortar, né, a nação de Israel. Nós vemos que havia imoralidade, né? Então Deus pôs nas mãos de Samuel, né, para ele exercer, né, como um líder, né, ali na nação de Israel, né? Havia pecados, né? Como nós vemos os pecados, filho de Eli, né? Os pecados de Saul, os pecados de Davi, né? Então, aí Deus pôs nas mãos, na mão dos homens, né? O governo monarquio, né? Que é o governo humano, né? Então, queridos, o governo teocrático é o governo escolhido por Deus. Deus escolheu Samuel, né? Então, o governo teocrático, né, ele foi escolhido por Deus, né? Então, o monarquia é o governo humano, né, que Deus pôs nas mãos dos homens, né, para governar, né? O teocrático, né, ele é de Deus. Então, queridos, o homem queria fazer da sua maneira, né? O povo de Israel queria escolher o governo, né, não de Deus, mas dos homens, né? Aí também já vem falar sobre a anarquia, né? A anarquia, que era um governo de si próprio, do homem, não era de Deus, né? Então, queridos, havia anarquia na nação de Israel, havia, né? Havia os pecados, né, que o povo cometia, né? Mas Deus enviou Samuel, né, desde do ventre, né, de sua mãe, né? Deus já escolheu Samuel no ventre, né? Nós vemos que Ana, né, ela cumpriu o voto, né? A Ana, ela cumpriu o voto, né, que o seu filho, né, seria escolhido, né, como líder, né, como líder de Israel. Nós vemos que a Deus, né, fechou o madre de Ana, né? Mas Deus tinha um propósito na vida de Ana, né? Então, queridos, Deus tem também um propósito em nossas vidas, né? Se Deus nos chama para a obra dele, né, ele nos capacita, né? Talvez você não tenha um curso teológico, né? Não tenha uma leitura boa, né? Mas quando Deus te chama, ele te capacita, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, Deus capacitou também Moisés, né? Moisés foi um profeta, né? E disso, né, passou para Josué, né? Josué, ele foi um líder, né? E Moisés, né, ele foi o profeta do Senhor, né? Então, queridos, como Eli, né, ele foi sacerdote, né? E mesmo, né, Samuel sendo adolescente, né, ele foi sacerdote, né? Ele aprendeu a função de sacerdote, né? Então, queridos, ali Deus, né, enviou os seus profetas, né? Desde
do livro, né? Que é o livro das leis, que é o livro de Moisés, né? O livro dos profetas, né? Livro dos profetas, que é o livro de Samuel. Então, queridos, desde o início da lei de Moisés, né? Com Moisés, né? Deus chamou Moisés para, né? Cuidar da nação de Israel, né? Tirar aquele povo do Egito, né? Então, queridos, Josué, ele conduziu aquele povo, né? Nós sabemos que ele foi um grande líder, Josué. Então, queridos, Deus nos chama, né, para fazer a obra dele. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, queridos, aqui fala que Deus chamou, né, Samuel 3 vezes, né? E Samuel foi até o encontro de Eli, achou que ele está me chamando, né? Ele falou: não estou te chamando, volta a dormir, né? A primeira vez. O Senhor chamou a segunda vez de novo e foi até o encontro dele. Eli, estou aqui, estou pronto, né? A ti, né? Eu não estou te chamando. Foi a terceira vez, de novo chamou ele, né? E na quarta vez ele entendeu que era o Senhor que estava chamando, né? Samuel. Então Deus chamou Samuel 3 vezes, né? Então, querido, se Deus te chama, Ele te dá, né, a capacidade, né, de fazer uma boa obra. Amém? Então, querido, eu quero agradecer a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe aí, né, os meus vídeos nas redes sociais, no WhatsApp, né, no Instagram, no Facebook. Amém? Obrigado a todos.